Fala galera, beleza? Então é isso, chegamos na nossa última aula desse curso básico. Nesse vídeo eu vou repassar toda a pós que eu fiz, mostrando layer por layer todos os efeitos que eu usei, explicando a lógica por trás de cada decisão que eu tomei. Eu tentei ficar ao máximo nos efeitos básicos que eu ensinei na aula 5 para vocês, tá? Mas tudo que é extra, que seja um plugin terceiro, eu vou mostrar e explicar direitinho para vocês. Não se preocupem. Essa aula sozinha aqui já valeria o curso, tá? Ela é uma pós bem mais complexa e completa do que eu faço no meu dia a dia no trabalho. Eu me esforcei para usar tudo que eu ensinei para vocês e de algumas formas até um pouco mais complicadas do que eu faria no meu dia a dia, até para estimular vocês a como tomar decisões diferentes para chegar num certo resultado, tá? E quem já entende como funciona o After vai conseguir pegar bem o uso dos efeitos e a lógica para pós-produção de arquivista. Então é isso, galera. Como sempre, já curte e compartilha o vídeo, que ajuda muito. E vamos para essa aula que vai ser a maior do curso. É isso, valeu! Primeira coisa como eu ensinei para vocês já nas aulas, né? Eu puxei a minha build, dei o play nela, analisei se estava tudo bem. Como eu já mostrei na aula anterior, né? Algumas coisas que eu vi já na build é que tem bastante noise em algumas regiões e que isso teria que ser ajustado depois. Então, meu primeiro pensamento, né? Meu primeiro passo na maioria das pós que eu faço primeira coisa, como vocês podem ver aqui na layer, eu já tô com a build usando ela mesma de alpha, né? Por que eu tô fazendo isso? Porque quando a gente puxa só a build, eu vou tirar o fundo aqui. Quando a gente puxa só a build, nesse caso aqui eu vou habilitar o BG que eu coloquei só para vocês visualizarem melhor. Aqui a gente não vai conseguir ver muito bem, tá? Mas o que acontece quando eu vou puxando outras layers e fazendo outros ajustes? Eu começo a reforçar uma bordinha que já vem do render, nessa vegetação aqui. Porque esse recorte do alpha, da minha build, ele não é 100%, né? Ele mantém informação de cor, ó. Ele mantém uma informação de cor aqui em volta no recorte. Então, o que a gente faz de início? É uma boa prática, digamos assim. Tu pode fazer duas coisas. Puxar uma curva e mexer no alpha. A curva aqui, se eu mexer aqui só no alpha, eu posso aumentar o alpha ou eu posso recortar o alpha, né? Ó, como vocês podem ver, eu tô puxando e tá ficando mais claro, porque eu tô, digamos, comendo mais a borda, eu tô puxando o alpha mais para dentro. Então, eu posso ou usar a curva para fazer isso, né? De aumentar o alpha ou reduzir, ou fazer o que eu fiz aqui, que é usar a build como alfa dela mesma de novo. Então eu pego aqui, coloco a build, ó. Como vocês podem ver, eu vou tirar uma foto aqui, só para exemplificar para vocês, nesse passo a passo, eu vou mostrar algumas coisas que talvez eu não mostrei nas aulas, tá? Então vocês já vão vendo algumas ferramentas que talvez eu não passei, mas aqui vai estar sendo mostrado pela primeira vez, enfim. E aí vocês já vão ter o conhecimento também. Então, ó, vou tirar uma foto aqui para comparar e vou tirar a build. E agora, apertando F5, a gente faz um comparativo dessa foto que eu tirei. Ou clicando aqui do ladinho, ó, Alt-click. Mas se eu apertar o F5 é o atalho. Ó, olha a diferença do meu recorte agora. Da build de antes e para essa de agora, usando ela como alfa dela mesma.
Então, nesse recorte, claro que a gente tá perdendo mais informação, tá? A gente tá sim perdendo um pouco de informação para dentro, só que conforme a gente vai fazendo outros ajustes de pós, vai ficando muito melhor essas bordinhas aqui do que se eu deixasse a build ao natural. Então tá, primeiro passo, eu puxo um BG sempre. Eu não gosto de trabalhar sem um fundo, assim, tipo, ir fazendo pós sem fundo nenhum. Eu gosto já de puxar o BG, ver como é que fica e já ajustar essa parte de recorte do alfa. Então tá, primeiro passo foi feito. Aí o segundo passo, eu sempre vejo se eu tiver vidros na cena, como aqui eu tenho essa porta e tal, eu vejo se algum reflexo desse vidro pode influenciar no BG. Por exemplo, às vezes a gente tem um reflexo de uma lâmpada aqui que estaria pegando aqui, só que como eu tô recortando o alfa aqui, ele meio que matou um pouco do reflexo. E aí com o BG atrás, às vezes some alguma informação que eu teria, sabe? Então é sempre interessante a gente dar uma olhada no reflexo, né, no passe de reflexo, para ver se a gente tem alguma informação relevante que eu mostraria no BG, por cima do BG, sabe? Por exemplo, muitas vezes acontece em cenas de prédios, a gente tem a sacada, né, da varanda do prédio, que a gente vai ter aquele guarda-corpo, assim, e vai ter reflexo naquele vidro. Então, a gente precisa colocar o reflexo por cima do BG, para não ficar uma coisa muito falsa, né? Um vidro sem reflexo nenhum, né? Fica uma coisa muito falsa. Nesse caso aqui, eu coloquei, tá? Eu puxei aqui o reflexo, eu ignorei o alfa desse reflexo primeiro, né? De novo, interpret footage. Eu ignorei esse alfa aqui, porque senão ele estaria de toda forma recortando o BG e não é o que eu quero colocar informação por cima. Então eu ignorei esse alfa primeiro e eu puxei aqui para minha cena em 100%. Ele basicamente não faz quase que diferença nenhuma. Por quê? Porque o meu reflexo ele não tem muita informação a não ser essa luz aqui, ó, mais amarelinha aqui por cima. Então ele vai trazer um pouco dessa cor aqui, essa luz mais avermelhada por cima do vidro. Ó, eu tô habilitando e desabilitando. Se vocês verem, quando eu habilito fica mais vermelhinho ali o vidro. E é isso. É uma informação basicamente irrelevante, mas eu coloquei aqui de toda forma só para vocês verem um dos passos que normalmente eu faço numa pós-produção. Feito isso, qual foi o meu próximo passo? Foi analisar o que eu tenho que mexer nessa cena antes de começar a fazer ajuste de luz, né? Porque a gente sempre tem que ter em mente que quando a gente começar a fazer ajustes, né? Puxar os passes e fazer ajuste de cor e contraste, se tiver partes estouradas na nossa cena, para recuperar depois é muito mais difícil. Então, o ideal é a gente recuperar as partes estouradas e depois fazer algum ajuste de iluminação em cima, para a gente não perder totalmente aquela informação, né? Então, as coisas que eu vi nessa cena para melhorar, em termos de estouro, foram aqui no travesseiro, né? Esse branco aqui tá no limite. Qualquer ajuste de cor que eu fizer e contraste aqui em cima, principalmente contraste, óbvio, vai estourar. Essa informação aqui da cabeceira que eu não tenho, né? Ela já veio sem nada. E quando a luz anda na minha cena aqui, ela estoura mais ainda. Então eu fico zero textura, né? Nessa parte da cabeceira. Esse vasinho aqui, ele já tá com o branco totalmente estourado aqui. Eu posso tentar recuperar ele um pouco. E essa poltrona, tentar trazer de alguma forma alguma informação extra nela do que eu tenho ela aqui agora. Não que ela esteja estourada, esse branco aqui não tá estourado, tá? Mas eu tô sem textura, sem muita informação.
Então esses foram os pontos principais que eu elenquei para ajustar antes de começar a fazer ajustes gerais na cena, né? Uma coisa que eu não falei, que é bem importante, qual é o caminho, né, dessa pós que eu vou fazer aqui? Para onde que eu vou seguir, né? Por que que eu vou fazer esses ajustes aqui ou não e tal? É tudo da minha cabeça? Como é que é? Essa cena específica, eu tenho uma imagem de referência, tá? O meu amigo que fez a cena, ele já tinha feito essa imagem para ele, né, para a empresa dele, então ele já tem essa still aqui pronta. Então eu peguei essa still como base e em cima dessa still eu analisei o meu render aqui e comecei a elencar algumas coisas que eu teria que mudar. Como vocês podem ver aqui na still dele, eles optaram por deixar a cabeceira estourada aqui, né? Com pouca informação, o travesseiro também estouradinho, o vaso também. Então, partes que eu vou dar uma ajustada, eles optaram por deixar assim. E outra parte que tem bastante, tá bem proeminente na estilo deles, essa textura aqui, ó, essas manchas nesse painel, no meu render base, essas manchas basicamente não aparecem, ó. Tá bem fraquinho. Então são essas coisas, usando a Steel de referência, que eu vou começar a mexer, tá? Para tentar chegar o mais próximo possível ou chegar no nível que me agrade, né? Porque a cena é minha. Nesse caso, não é uma cena de cliente. Se fosse uma cena de cliente, provavelmente eu teria que seguir à risca, né? Tudo que foi feito. Mas como é minha, quando chegar no meu gosto, eu tô satisfeito. E é isso. Então tá. Primeiro ajuste a cabeceira. Como vocês podem ver, eu já tenho uma pré-comp aqui, né? Que eu já ensinei para vocês como cria da suíte cabeceira. O que eu tenho dentro dessa pré-comp, tá? Eu peguei a base da cama ali e mascarei. Como é que eu fiz isso? Puxei o Source Color, que é de onde eu vou tirar essa textura aqui da cabeceira, né? Eu puxei o Source Color e usei o ID recortando, né? O Linear Color aqui. Eu usei o Linear Color e nesse caso específico da cabeceira, vocês podem ver que tem outros dois desligados aqui. Eu cheguei na conclusão que, para como a minha pós seguiu depois, tá? Isso todos são ajustes que a gente vai fazendo depois. Tu faz de um jeito e começa a dar um problema mais tarde, tá? Então, o que eu defini para mim? Ó, vou puxar o alpha aqui, ó. Eu percebi que só uma cor e usando esse outro efeito aqui que eu não ensinei para vocês, o Mate Choker, que o que é esse efeito? Ele pega o alpha e ele cresce um pouco esse alpha, tá? Ele dá uma expandida nesse alpha. Então, em vez de eu continuar dando pique aqui nesse azul até ele pegar bem esse azul, ou ir aumentando aqui a minha tolerância, né, de azul, para ele pegar bem ali o azulzinho, eu consigo usar esse Mate Choker, ó, e ele dá uma expandida no meu alpha. Aí, claro, eu tenho controle aqui, né, de quanto que eu quero que ele vai dar essa expandida, aí o quanto que eu vou, ó, quanto é expandida, o quanto que eu vou suavizar essa expandida e tal. Aqui eu fiz uma expandida relativamente baixa, 50, e uma suavização de 2, que é bem de boas. Então foi uma expandida bem curtinha. Esse efeito específico a gente tem que cuidar muito quando a gente usa perto de objetos fininhos, assim, tá? Porque pode acontecer dele expandir esse alfa e meio que comer. Por exemplo, se eu estivesse dando pique nesse verde usando o Mate Choker, a chance dele comer essa outra cor aqui
do roxinho seria bem grande. Então a gente tem que cuidar isso quando usa ele, ó. Por exemplo, se eu usasse nessa flor aqui, ó, esse verde e expandir com o Mate Choker, ele vai comer certamente essa plantinha aqui. Então a gente usa ele com cuidado, dependendo da situação. Eu uso normalmente em objetos grandes, mais arredondados, assim, sem muitas pontas, tá? Então eu coloquei aqui o Mate Choker e dei mais um blurzinho, ó, pra suavizar essa borda. A gente ainda ficou com um azul aqui, um resto daquele azul. Mas, como eu disse, conforme eu fui fazendo o resto da pós, pra mim esse foi o melhor resultado de recorte pro meu gosto, assim. O resultado final, pra mim, foi o que mais me agradou, assim. Em vez de tentar recortar bem aquele azul na mão, assim, esse resultado final aqui me agradou mais. Então eu puxei lá, né, meu source color, recortei no ID e criei uma pré-comp, né? Switch cabeceira. Essa pré-comp, vocês podem ver aqui, ela está sendo aplicada em linear burn, a primeira, e eu tô com alpha, usando como alpha um solid color aqui. Esse solid color, ele já tem uma máscara, tá? Então eu criei uma máscara aqui em volta da região que eu quero que ele aplique, né, a minha cabeceira. E aí essa máscara tá animada, tá? Como vocês podem ver, a máscara tem 2 pontinhos só, inicial e final, porque enfim, a gente quase não mexe na cena, né? E vocês podem ver que o Solid Color, ele tá com um monte de informação aqui. Vou apertar o U, tá? Pra ele mostrar todos os keyframes que eu tenho na layer. E aqui a gente pode ver que na posição ele tá com um keyframe em cada frame aqui, ó. Por que que ele tá assim? Porque eu fiz um tracking. Precisava fazer esse tracking? Não. Porque é um movimento tão curtinho, tão bobo, que acabou que esse tracking foi desnecessário. Eu fiz porque eu ia mostrar aqui na aula, ia ter uma aula de tracking e tal. Eu fiz, mas eu achei desnecessário, porque assim, para essa cena aqui, pouquíssimas coisas vão ter um uso que eu necessite de um trackingzinho assim, nesse nível de precisão. Quando eu precisei ter um tracking, que vocês vão ver depois, ele não funcionou direito. E eu fiz na mão. Então acaba que, né, vai muito de cena para cena. Mas enfim, nessa cena vocês não precisam fazer esse tracking, tá? Mas aí eu tenho esse sólido aqui, né? Tá? Como vocês podem ver, nessa posição, com a máscara. E essa máscara tem um blur ali, né? 25 de feather. E eu tô usando ela como alfa da minha cabeceira aqui, ó, em linear burn. Tô usando 60% de opacidade aqui nessa cabeceira, tá? Só que ela fica escura demais pro meu gosto. Como eu tenho um sol batendo aqui diretamente, ela tem que ter uma informação de luz aqui, né? Não faz sentido ficar tão escura assim. Então eu puxei de novo a cabeceira aqui, com overlay agora, também usando o sólido como máscara, tá? Como alfa. E aqui, usando em overlay, opacidade 50, eu dou esse brilhinho aqui extra na minha cabeceira. Então agora eu tenho uma cabeceira. Vou tirar uma foto aqui. Ó, então eu tinha essa cabeceira estourada, que eu matei aquele estouro, né, toda aquela informação de luz, e trouxe essa textura de volta aqui, tá? Que a gente tinha perdido no render base. Então aqui, ó.
Toda aquela informação que eu perdi, eu trouxe de volta. E aí depois, claro, né, no resto da pós eu vou dar um ganho aqui de luz e etc. Mas, como base, pra mim ficou ok, tá? Depois desse ajuste aqui. Então, seguindo, meu próximo passo foi ajustar o estouro nesse travesseiro aqui. Então, mesma coisa, puxei o agora eu puxei esse shading aqui, essa layer aqui, tá? Que é eu não sei explicar direito o que seria bem essa layer, mas é tipo um reflexo que não é um reflexo, né? Esse shading, ele pega algumas ele tem algumas coisas que o reflexo tem, mas o reflexo tem outras que ele não tem. Então eu não sei explicar porque eu não trabalho com 3D né, com render, mas eu acho que ele pega coisas mais de textura, né? Não sei direito, mas enfim. Eu puxei aqui o shading e aí usei o YG de novo para fazer o recorte aqui do travesseiro. Mesma coisa, também usei o Mate Choker aqui no travesseiro, tá? Então, o linear aqui, o Mate Choker para pegar, dar uma expandida e o Blur para dar uma suavizada nas bordinhas. Então, eu puxei o shading aqui, fiz uma máscara em volta aqui do travesseiro, porque nesse ID do travesseiro eu vou para ele dar uma pegada em outras partes aqui. Ele pega aqui, ó, a luminária e o vidro também do vaso. Então, eu tenho que criar uma máscara para ele não afetar essas outras partes, né? Então, aqui no shading eu criei uma máscara em volta dos travesseiros. Tá animada também, ponto inicial, ponto final, tá? E apliquei ele em multiply bem baixinho, ó, 13% só. E foi o suficiente, ó, para ele escurecer bem meu travesseiro, perto do que ele tava. E aí, para não ficar tão escuro assim, eu já fiz algum ajuste em cima dele aqui. Eu puxei um Selective Color, ó, para matar mais o branco e dar uma neutralizada geral aqui na luz, tá? Eu fui aqui no branco, ó, matei 20% do branco aqui, ele deu uma neutralizada maior. Coloquei uma curva e matei um pouco da sombra, né? Um pouco do preto, né? E também dei uma puxadinha aqui no branco. Então, ele dá uma matadinha, ó, ele dá uma nivelada geral, assim, no travesseiro, em termos de contraste, tá? Ele levanta aqui as sombras, dá uma neutralizadinha no travesseiro. Então, eu fiz esses dois ajustes aqui. E, de novo, né? Pra mim, ficou ok. Como eu já falei pra vocês, a minha pós, normalmente eu faço uma coisa, de início parece que o resultado não ficou tão bom, mas eu continuo o resto da pós, eu acredito nela, digamos assim, e lá na frente eu vejo, tá, eu preciso dar um ajuste lá naquele travesseiro, ficou muito escuro. Aí eu volto, ajusto o travesseiro, ajusto a cama, enfim. Então a pós ela é muito vai e volta, tá? Não é tipo assim, ai, eu fiz esse travesseiro aqui, ponto. Agora eu não posso mais mudar. Não. Conforme eu vou continuando a pós, eu posso voltar e clarear ele, escurecer ele, conforme eu precisar, tá? Então é assim que eu trabalho. Eu faço uma base e depois vou indo e voltando caso eu precise. Então tá, escureci a cabeceira, escureci o travesseiro. Próximo passo, o vaso. O vaso eu também puxei aqui o shading, tá? Desse vasinho aqui. Vou até confirmar se é o shading mesmo. Eu puxei ele.
E aqui de novo com o ID, mascarei ele. Também, made choker e um blurzinho. Mascarei o vasinho ali. Também precisei colocar uma máscara, porque, ó, o made choker ele pega outros lugares, ó, pegou lá fora. Então precisei colocar uma máscara ali só no vasinho. E apliquei ele como multiply, que nem o travesseiro ali também, né, em 12%. Ó, ele dá uma escurecida naquele estouro e traz uma certa texturinha também para o vaso, por causa desse passe, né. Ó, então pra mim, suficiente. De novo, mascarinha, essa máscara nem precisou ser animada, tá, porque o movimento ó, é tão tranquilo aqui que só a máscara meio centralizada no último frame já foi suficiente. Então tá, feito o vasinho, próximo passo, colchão. Também achei necessário fazer um ajuste aqui no colchão, então mesma coisa, puxei o source color, mascarei o colchão aqui no ID, 2 linear color, made choker, ó. O que o made choker faz, ó, que eu falei pra vocês. Vocês estão vendo que com esses 2 linear color aqui, ó, eu ainda fiquei com essas bordas, então eu teria que ir clicando ou aumentando aqui a influência deles. Só que quando a gente aumenta a influência, a gente começa a pegar cores mais similares, assim, em volta. Então por isso que não é legal trabalhar com a influência alta, porque ele dá um degradê melhor, só que ao mesmo tempo a gente tem que fazer um trabalho muito maior de máscara, ou nem tem como mascarar, porque a gente começa a pegar objetos muito próximos, né. Então, por isso que o Made Choker, ou Choker em geral, enfim, eles ajudam bastante aqui para fazer a máscara. Então, ó, eu dou uma aplicada no Made Choker, ó, e ele come toda essa cor próxima aqui, ele mata ali mais ou menos aquele recorte, ainda ficou aqui, ó, com um recorte aqui na planta, mas ele dá uma matada ali, lá fora também. E aí eu apliquei um blurzinho, né, pra dar aquela suavizada nas bordas, só que como eu tenho essa planta aqui, ó, e a cortina próxima, eu tenho que mascarar bem. Então eu criei uma máscara aqui em volta, tá, ó, evitando a plantinha e evitando aqui a cortina. Também nem precisei animar essa máscara, ó. Como é um movimento tão tranquilo da cena, a máscara paradinha já foi suficiente, selecionando só a cama. Então eu tô usando aqui o Source Color na cama, Multiply 25% também, ó, só para dar uma escurecida na cama. E na cama, né, no colchão, no caso, que a cama é a base. E aqui eu puxei um Levels pra dar aquela neutralizada que nem eu fiz no travesseiro, tá? De matar um pouco as sombras, mantendo mais ou menos um contrastezinho geral. Então esses 2 ajustes aqui no colchão, beleza? Então tá, depois eu vim aqui na poltrona, né, mesma coisa, peguei aqui o ID, recortei ali a poltrona. Aqui eu não usei o Mate Choker, ó, ele tá aqui, mas tá desligado. Provavelmente porque ele me deu algum problema, como eu comentei pra vocês que dependendo das bordas aqui e tal, ele pode causar algum problema na animação, tá. Então aqui provavelmente ele me causou alguma coisa e eu não tô usando ele, então tá só com linear color aqui e um blurzinho.
Fiz uma máscara aqui na poltrona, também não tá animada, não precisou, tá. E aqui, ó, tenho 3 ajustes, tá. Essa primeira correção aqui é diretamente no branco, provavelmente, é. Ó, só mexi no branco aqui, escureci, tá, pra dar uma neutralizada. Usei uma curva naquele mesmo esquema da cama e do travesseiro, do colchão e do travesseiro, ó, pra dar bem uma neutralizada aqui nesses brancos. E apliquei um color balance que tá bem suave aqui. Deixa eu ver. Ah, ele tá tirando, ele tá meio azulado aqui, então eu tô aplicando um color balance aqui só trazendo um pouco do amarelo, nos highlights, né. Então aqui, ó, vou tirar um pra comparar. F5, ó, vocês podem ver que quando tá aplicado tá mais amarelinho, ó, e não aplicado ele tá mais azulado. Então foi isso. Ajustes bem pontuais mesmo. E o último passo, para me dar trabalho de propósito, na Steel, como vocês podem ver aqui, tem esse quadro, né, e no meu render não veio o quadro. Eu tinha feito a cena sem quadro e depois eu resolvi colocar só para ter um trabalho extra aqui para mostrar para vocês. Então, teriam várias opções para mim fazer esse quadro, tá. Qual foi a opção que eu usei? Eu fui no Photoshop, coloquei o último frame da, na verdade, o primeiro frame, não lembro, da animação aqui já com pós. Fui lá no Photoshop e mandei criar com o IA. Vou tirar a máscara aqui. Eu mandei criar com o IA um quadro, tá? Eu fiz uma seleção lá no Photoshop e mandei ele completar e gerar um quadro para mim. Então eu trouxe esse último frame, esse frame que eu tinha levado após lá, eu trouxe para cá, recortei o quadro, tá? E aí, com o quadro recortado, eu usei o Wire para selecionar só a planta. Por quê? Porque eu vou ter que posicionar o meu quadro atrás dessa planta. Eu precisaria fazer isso? Não, não precisaria. Mas eu fiz só para me dar um trabalho extra para mostrar para vocês como resolver esse tipo de problema também. Então eu, ó, recortei aqui a planta e tô usando como alfa no quadro. Então vocês podem ver que a planta fica por cima. Eu não tô usando o alfa invertido, né? Que é o que a gente normalmente faz. Tô usando só como alfa. Então o meu quadro aqui tá usando toda a cena aqui, né? Mais a plantinha como alfa. E aí voltando aqui na cena, eu coloquei o quadro. E aí começamos a ter algumas questões. Esse quadro tá muito colorido, perto da Steel, né? Ó, a Steel usou bem os tons da cena aqui, esse amarelo, begezinho e tal. E o meu quadro, ele gerou bem coloridão lá no Photoshop, eu só coloquei para ele criar uma arte abstrata lá, na IA. Então, eu fiz aqui uma correção de cor em cima desse quadro. Então eu selecionei só com a máscara aqui, ó, animada, a parte de dentro do quadro e fiz uma correção de cor, tá? Vou aplicar ela, ó, deixei ele bem apagadão mesmo, assim, ó. Matei as cores, tá?
Apliquei 3 ajustes aqui para chegar nessa correção. Poderia chegar de outras formas, com certeza, mas, enfim, eu fui fazendo testes aqui, ajustes e essa foi a forma mais rápida que eu cheguei. Então, basicamente, aqui eu apliquei eu tirei a saturação aqui das cores, do azul e do ciano, principalmente, que eram as cores que mais chamam aqui, né? Ó, eram as mais chamativas. Aí depois eu apliquei um Selective Color. Ó, no preto eu clareei aqui o preto, que ele pegou mais essa parte do azul aqui. No branco eu fiz uma correção de cor, ó, eu trouxe esse amarelo aqui para o branco, tá, que era um branco azulado, eu trouxe esse branco mais amarelado, fiz uma correção de cor e também escureci o branco, né. E aí, em cima disso ainda, eu apliquei o tint preto e branco, tá, em 50% de opacidade. E aí eu trouxe esse efeitinho bem preto e branco mesmo, bem só que mais fraquinho, né, pra deixar o quadro bem mortinho, com a cor bem mais mortinha, pra se aproximar um pouco, assim, dessa tonalidade ali, não da tonalidade, mas dessa sobriedade desse quadro, né. Então a minha ideia foi deixar mais sóbrio e não necessariamente igualar as cores, né, porque eu teria que fazer todo um ajuste de cor aqui e tal, uma seleção. Só que aqui quando eu estava fazendo esse ajuste de cor, eu tive que lidar com um problema, tá, que é o seguinte, ó, quando eu puxei as cores, vocês podem ver que em volta aqui da plantinha, eu tô com a bordinha azul, tá, ó. E eu tive que corrigir essa borda aqui, porque depois na pós, lá na frente, como eu falo, a gente faz um ajuste aqui e depois vai seguindo a pós e alguns problemas aparecem. Então lá na frente, na pós, essa bordinha ficou bem proeminente, tá? Parece que não é nada, tá? Olhando aqui, ó, em 100%, parece que não tem nada ali. Só que tem, e ela vai aparecer. Então eu apliquei no meu quadro aqui, tá? Eu tô aplicando aqui o meu quadro como alfa do efeito, né? Eu tô com a layer de ajuste aqui e tô usando aqui o quadro como alfa, tá? Então, como o meu quadro tá como alfa aqui na minha cena, ele tá pegando essa parte, esse alfa da plantinha, tá? Eu vou esconder tudo aqui, ó, pra vocês verem melhor. Ele tá pegando o alfa da planta aqui, porque eu tô usando o quadro como alfa da minha layer de ajuste. E aí eu tive que melhorar essa bordinha aqui, aquela bordinha azul que ficou. Então eu apliquei uma curva, ó, e fiz aquele ajuste no alfa que eu comentei com vocês. Eu expandi um pouco o, o alfa, né? E aí sim, com essa expansão de alfa que eu fiz, aquela bordinha azul acabou sumindo, tá? Vou esconder aqui de novo. Ó, ligando e desligando o ajuste, eu consigo fazer uma correção da cor bem próxima da minha planta, porque eu matei aquela bordinha do alfa. E aí lá na frente eu não vou ter problemas com essa bordinha da planta. Então essa é uma forma de ajustar esses problemas fininhos, assim, quando a gente está usando alguma layer com alfa que tem elementos pequenos, assim, a gente pode aplicar, né, sempre a curva e dar esse ajustezinho no alfa aqui, né, direto não no RGB, tá? É, aqui direto no alfa. Aí beleza, eu apliquei o quadro, fiz uma correção de cor
e ele ficou ali atrás certinho. Só que o que aconteceu nesse quadro aqui? A minha cena, ela tá em movimento, né? Então o quadro, ele inicia mais perto, digamos assim, né? Maior, e termina mais longe, menorzinho. E aí, aqui eu apliquei um ajuste de posição e de escala no meu quadro, tá? Pra ele me dar essa sensação que ele tá andando certinho na minha cena, tá? Eu apliquei dentro da pré-comp aqui, ajuste de posição e escala, pra ele parecer que ele tá encaixado ali na minha cena certinho. Como é que eu fiz isso, assim? Como eu falei pra vocês, teria uma forma mais básica, que seria fazer um tracking dessa cena e aplicar a escala do tracking no quadro. Aí ele acompanharia certinho o deslocamento da câmera e tal. Só que, como eu tô aplicando aqui nessa parede, eu não tenho nenhum ponto na parede aqui, né, decente para fazer um tracking bom. E aí eu fiz o tracking na planta como referência e não ficou legal, não aplicou legal, assim, ele não pegou essa movimentação da cena aqui. E aí eu acabei fazendo na mão mesmo, tá? O que eu faço muito quando eu tenho que fazer algum ajuste assim na mão? Eu uso essas réguas aqui e tal, que eu não comentei ainda pra vocês, mas no After a gente tem aqui em cima, no View, Show Rollers, que é o Ctrl R, e o Show Guides, né? Se eu desligar esse Show Rollers, ele tira as minhas reguinhas ali do lado, então eu tenho que deixar, né, acionar. E se eu desligar esse Show Guides, ó, ele tira as linhas. Então, quando eu tô com essas réguas aqui do lado, eu posso, ó, se eu vou com o mouse em cima da régua, tanto em cima quanto nas laterais, ele muda para esse íconezinho ali, ó. E aí, se tu clica com o botão esquerdo e puxa, ele me dá uma linha. Aí, para tirar, é só clicar na linha e jogar de volta na régua. Aí, o que eu fiz? Eu puxei uma linha na lateral aqui do quadro, né? Usando a cama como base, e eu percebi que a câmera, né, tá indo reto. Então eu não preciso fazer ajustes nesse centro aqui, né, nessa lateral, porque a câmera tá retinha. Eu só precisaria fazer um ajuste de escala e movimentação mais diagonal, no caso. E aí eu usei como base a planta, tá? Eu puxei duas linhas aqui, ó, na planta, usando como referência. Vou esconder o quadro aqui. Eu usei. Aqui entra no nível de loucura, tá? Mas eu usei como referência o pixel ali da folhinha aqui, ó. Aqui em cima. Eu usei como referência isso para calcular o meu deslocamento. Meu deslocamento no eixo Y aqui, né? E como eu teria. Como eu vi que aqui nesse lado, nesse centro da cena, eu não precisaria mexer o quadro, então aí eu encaixei meu quadro aqui na linha, né? Na linha de cima aqui. E depois encaixei ele na linha de baixo, que é esse deslocamento que a plantinha faz aqui no eixo Y. Só que só esse deslocamento não é suficiente, né? Eu preciso escalar também, porque eu tô ficando mais longe. E aí eu usei como referência de escala esse canto aqui da plantinha, ó. Esse finalzinho aqui da folha, de novo, é pixel, né? Questão minúscula aqui. Então eu usei como referência esse cantinho da planta. E aí eu vi que, ó, o cantinho ele sai daqui e vai pra cá, tá? Ele anda isso aqui lateralmente, no eixo X, né? Então, eu fiz essa movimentação aqui do eixo Y e usei a escala para encaixar certinho aqui do lado, tá? Acompanhando essa plantinha.
para deixar o quadro sempre atrás dessa plantinha. E aí, fazendo essa movimentação, vamos ver aqui os guides. Aí eu consegui dar uma movimentação no quadro que, na minha percepção, pareceu que ele tá ali encaixadinho, tranquilo, tá? Então, feito isso, dentro do quadro, né, eu fiz na layer base, na pré-comp. Então aqui fora eu não precisei fazer esse tipo de ajuste de escala nem nada, já estava feito dentro da pré-comp, tá? Então foi isso para encaixar o quadro ali atrás. Ó, se eu desligar as duas layers não tem nada, e ligando a gente tem um quadro ali atrás. E aí agora sim, esses foram os ajustes pontuais que eu fiz na cena, que eu precisava fazer antes de começar a trazer outras informações de luz, né? E aí eu comecei a vir com os outros passes. Aí sim eu trouxe a translucência aqui, que ele pega as cortinas e pega a vegetação ali fora. Trouxe a translucência aqui em screen, 50. Trouxe a refração em screen também, 20. Aí eu trouxe o direct, também screen, e 18 aqui. E aí o direct, como vocês podem ver, aliás, como vocês podem ver por todas as layers, né? Mas como eu apliquei o quadro antes, o meu direct aqui, ó, ele tá, essa luz aqui na parede tá influenciando agora o meu quadro, tá? Ó. Eu tô deixando o quadro mais clarinho, então ele encaixa mais ali na cena. Se eu trazer esse direct para antes do quadro, ó, eu vou ter um quadro mais escuro e parece que ele não condiz com essa luz aqui, ó. Porque eu tô com a luz aqui em cima, esse spot que tá pegando aqui, mas estaria pegando o quadro também. Então, tendo o quadro antes, eu dou essa clareada nele e parece que ele encaixa melhor ali na cena, ó. Até porque, ó, vocês podem ver que o vaso aqui também, ó, destacou o vaso e a plantinha da parede, ó, a parede ficou mais clara. Aí é isso, esses foram os ajustes gerais que eu fiz. E depois de ter feito isso, eu fiz 2 ajustes mais pontuais, que foram para trazer essa textura aqui. Isso foi algo que eu percebi só agora, tipo, bem recente. Então eu fiz esse ajuste extra na pós, tá? Como é que eu fiz para trazer essa textura ali de volta? Eu peguei o reflexo da minha cena, usei o ID aqui do painel, selecionei só o painel aqui no ID, só um Linear Color e um Gaussian Blur, sem mate, sem nada, sem mate choker, sem nada. Por quê? De novo, eu faço os testes aqui e depois vejo como fica, né, no resto da pós, né? Se vou ficar com algum defeito, alguma coisa, alguma borda que vai me atrapalhar. Então, só com esses dois aqui, na máscara, e aí eu trouxe o meu reflexo, tá? Porque no meu reflexo é onde eu tenho toda essa informação aqui, ó, dessas manchas do painel. E aí no meu reflexo eu tô aplicando, só abrir um parênteses aqui, como vocês podem ver, como eu cliquei aqui direto no reflexo que eu tenho na comp, ele abriu um reflexo já com a minha máscara que eu tenho aplicada aqui, tá? Se eu der 2 cliques nesse reflexo aqui, no projeto, ele abre ele sem nada, com toda a minha informação. Então, o que é que eu tô fazendo aqui na comp? Eu tô mascarando essa parte aqui de baixo. Por que que eu tô mascarando? Tô tirando fora.
porque eu tenho uma informação aqui que eu não quero que apareça. Ó, que é essas informações desses brancos aqui, eu vou voltar aqui para comp para mostrar para vocês. Ó, eu tenho esses brancos ali, ó, ali embaixo, que chamam muita atenção, eu não quero eles. Então eu mascarei e também, tá? Eu tirei fora, eu não quero eles. E aí eu também selecionei aqui com a máscara só esse lado do painel aqui que eu quero usar. Eu não quero utilizar nada de reflexo para cá. Então eu estou aplicando só esse lado aqui com a máscara, né, adicionando e subtraindo essas outras duas máscaras, né, do meu reflexo. E claro, aí como eu estou usando o meu ID como alfa, vou deixar aqui, ele vai aplicar o reflexo só aqui e subtrair essas duas máscaras aqui embaixo, que eu não quero. Então é isso. Eu trouxe o reflexo aqui para o painel no screen, só que ficou claro demais. E esse reflexo, eu já estou aplicando algumas coisas nele, tá? Então, por exemplo, eu estou tirando o noise dele, um efeito que é esse The Flicker. Não é um efeito do After, tá? O After, ele tem, pra mim, o maior defeito do After é que ele não tem nenhum jeito de eu tirar noise de uma forma satisfatória com os efeitos internos dele, tá? Normalmente a gente vai ter que usar um plugin externo para tirar o noise. Então eu tô já aplicando aqui nesse reflexo, porque ele tem muita informação de textura, ó, muito noise. Eu já tô aplicando aqui o Deflicker, tá? Que ele dá uma limpada nesse noise. Deixa eu ver se dá para visualizar aqui. Não dá. Só na comp. Eu tô aplicando o Deflicker e aí eu trouxe uma curva aqui para diminuir essa claridade toda da minha layer e também deixar mais evidente as texturas aqui, tá? Dar uma forçada no escuro e matar um pouco essa claridade. E também trouxe um efeito de tint, porque eu não quero que ele use essa cor avermelhada do reflexo ali, tá? Eu quero que ele use só a informação de textura, de luz e sombra. Então, por isso que eu apliquei esse tint, para ele ficar preto e branco. Então eu tô aqui, eu trouxe ali, né, minha textura, e aí eu apliquei de novo o reflexo com os mesmos ajustes ali, tá? Só que agora em soft light, com opacidade bem menor, e também eu mascarei só a região que eu quero, tá? Aí eu tô aplicando aqui, ó, soft light, ele vai escurecer só essa região que eu mascarei, tá? E vai deixar bem mais evidente essa textura, tá? Ó. E aí sim, agora com esses dois ajustes aqui, eu trouxe aquela textura do meu painel que estava morta. E depois disso eu trouxe uma informação de sombra para essa cortina, que foi algo que tinha sido o último ajuste antes desse painel. Por quê? Porque de novo, eu faço toda a pose, e lá no final da pose eu percebi que essa minha steel aqui, ó, ela tá com bastante informação de sombra, né? Porque também eu tenho uma cortina muito mais dobrada aqui do que a que eu tenho no vídeo. Mas a minha do vídeo, ela ficou muito mais lisa, muito mais chapada, né. Então eu usei aqui o Aire pra recortar a cortina, tá. Eu tenho a cortina recortada,
E aqui eu mascarei essa parte de cima aqui da cortina. Eu não quero que ele aplique ali a sombra. E essa máscara, deixa eu ver, ela tá com feather, né? Ela tá com a suavidade ali, né? De 100, pra não ficar um recorte duro. Então eu mascarei aquela parte que eu não quero. E aí sim, trouxe uma sombra pra cortina aqui, usando o meu passe de sombra aqui, né? De extra text aqui. Então eu puxei esse passe aqui, mascarei ali a cortina e apliquei só nela, tá? Daí eu trouxe toda essa informação de sombra de volta. E ele tá em 50%. Poderia deixar bem mais escuro? Até poderia. Não, até que não fica tão ruim não. Ó, fica até mais próximo da Steel. Mas aí eu deixei 50%. Me agradou mais, provavelmente, no resto da posta. Então tá. Aí, como vocês podem ver, pelo nome da minha pré-comp aqui, eu gosto de separar os tipos de ajuste que eu tô fazendo. Então, tudo isso aqui que eu fiz, puxar os passes, fazer ajuste geral de luz, de cor, luz, botar o BG e etc. Normalmente isso para mim é pós-base, tá? Então eu seleciono tudo, eu dou um Ctrl A aqui e crio uma pré-comp e aí normalmente eu chamo de pós-base. E aí depois de feita essa pós-base, eu começo a refinar a minha pós-produção. Então eu vou lá agora para os ajustes de cor, né? Que eu chamei aqui. E aí eu tenho a pós-base aqui embaixo. E normalmente o primeiro passo que eu faço é duplicar a minha pré-comp e aplicar como overlay, tá? Eu apliquei como overlay aqui 20%. Ó, vou ligar para vocês verem a diferença. Quando a gente aplica assim a pós nela mesma como overlay, eu trago todo esse contraste da informação de luz e sombra que eu tenho que eu já tenho na pós, né? Eu dou essa reforçada, assim, e ele dá essa cara mais. Enfim, ele tira um pouco a cara de lavado, assim, da cena, né? Ele me traz, assim, uma informação, não vou dizer cinematográfica, mas, enfim. Ele dá uma texturinha extra, assim, né? Mais interessante na cena. Só que normalmente eu trabalho isso bem baixinho, tá? 20% aqui. Só pra tirar, ó, aquela carinha meio de lavado que tava antes. Então eu dou uma aplicada aqui, ó. Ele já dá uma carinha legal. Só que mesmo assim, eu achei que ficou demais, tá? Então, vocês podem ver aqui que eu tô aplicando um Shadows. Então eu mascarei o meu Shadows aqui na build, para ele não aplicar lá no BG, não usar como referência o BG, né? E aí eu tô aplicando esse Shadows, ó. E ele dá uma matada nas sombras e um pouquinho na luz aqui. Ó, 5 na sombra e 2 na luz. Pra ele dar essa neutralizada geral de novo. Então, tipo assim, ó, se eu apagar as duas layers aqui, vocês vão ver, ó, eu trago um contraste pontual, eu ressalto as informações das cenas, ó, as bordas e tal, mas nada demais. Por quê? Porque eu tô fazendo esse ajuste aqui de shadows que não tá deixando ir além, ó. Eu meio que mantenho essa carinha que tava de lavado, só que contrastadinha. Então, é assim que esse é um efeito meio básico que normalmente eu faço, tá? Aplicar pós como overlay nela mesmo. E aqui vocês podem ver que eu tô aplicando o tint nela para ela ficar só preta e branca, tá? Por quê? Porque se eu tirar o tint, ó, o overlay vai afetar minhas cores também. Eu não quero que ele fique saturadão assim. Então eu tô
aplicando para ela ficar preto e branco, pra vou deixar normal aqui para vocês verem melhor. Ó, tô deixando preto e branca para ela usar só as informações de luz e sombra mesmo, e não as cores, tá. Aí é isso. Aí depois disso, o que que eu fiz? Eu puxei um levels pra tentar dar uma equalizada no contraste da cena. Então, dei uma puxadinha aqui nas sombras e uma puxadinha aqui no claro, ó, pra dar uma equalizada no contraste, mas nada exagerado, e tô aplicando como luminosity, tá? Não tô aplicando como normal. Aqui, nesse caso aqui, nem tá fazendo diferença, tá? Aparentemente. Mas por que que eu apliquei no luminosity? Provavelmente para ele não afetar aqui minhas cores. Ele aplicar realmente só na luz e sombra. Feito isso, esse ajuste aqui de contraste, eu fui pro teto. Por quê? Porque na minha pós de referência, ó, o meu teto ele tá mais branco puxando pro frio, né? E não esse amareladinho que eu tenho aqui originalmente. Então fui lá, usei o ID para mascarar o teto, normal, linear com blurzinho. E tô aplicando aqui no teto uma curva para dar uma clareada nesse meu teto aqui, ó. Dei uma puxadinha no meio da curva. E um Hue Saturation, tirando a saturação do vermelho e do amarelo só. Não tô fazendo um ajuste geral. Puxei ali só o vermelho e amarelo, tirei 20% aqui da saturação, tá? E aí ele ficou esse branquinho mais puxado pro frio, ó, mais clarinho e puxando mais pro frio. Feito isso, eu fiz um ajuste aqui na cama, nessa minha cabeceira aqui, né? Cabeceira e cama. Daí eu poderia ter trazido a minha layer lá de que eu já tenho, né? Cabeceira e cama da a minha pré-comp. Poderia ter trazido para cá a suíte de cabeceira. Acabei não trazendo, acho que na hora eu não lembrei. Então eu mascarei de novo aqui com a ID e fiz uma máscara em volta e apliquei um shadows e um ajuste de saturação também na cama, tá? Ó, vou desligar aqui. Tirei um pouco do vermelho, só do vermelho. Eu puxei aqui um pouco o vermelho, tá? Ó. Eu aplicar a saturação, ó, vocês veem que a cama ela tá com bastante vermelho nela. Então eu tirei aqui 20% do vermelho e dei uma clareadinha usando shadows, tá? Bem de leve, só dois aqui. Ele matou um pouco dessas sombras aqui embaixo. Ó, eu dou uma clareada geral em toda a cabeceira aqui, até em cima, usando esses shadows. Eu fiz essa máscara aqui, mas provavelmente nem precisaria fazer essa máscara, porque eu acho que esse ID nem tá afetando outras coisas, mas enfim, fiz por garantia. Depois disso, eu fui pra cortina, de novo, selecionei a cortina e tal, aqui com o Aire,
mascarei ali fora, porque ele pega o Wire, ele pega de leve ali aquela planta, ó. Ou talvez nesse ajuste que eu fiz ele pegou mais, porque eu acho que eu expandi mais o meu Wire, eu fui até o limite. É, eu fui até um extra ali, ó, bem pra pegar a cortina inteira, então ele expandiu um pouquinho e pegou a planta lá fora. Aí eu apliquei uma máscara pra tirar fora essa planta. E aqui eu tô fazendo uma correção bem sutil também, só no branco. Eu tô puxando um vermelhinho e um amarelo. Ele aparece mais nessa cortina do que nessa aqui. Mas ele, ó, se eu apagar aqui, ó, eu tô tirando aquele branco gelo bem clarinho, bem frio, e tô deixando mais quentinho, né. Então é isso, foi esse ajuste que eu fiz aqui na cortina. E aí também, esse é um dos ajustes que eu fiz agora por último, assim, revendo após, eu resolvi dar uma clareada nessas sombras aqui, que ficou aqui nesse canto. Porque na minha pós de referência, ó, da Steel, vocês podem ver que esses cantos tá bem de boas, assim, essa sombra não tá tão forte. E a minha anterior estava. Então ó, eu resolvi então mascarar ali. Então eu mascarei aqui o meu painel, o meu piso e o meu móvelzinho aqui. Apliquei uma máscara só por cima das sombras, tá? Onde que eu queria afetar aqui. Essa máscara tá animada. Primeiro e último frame, tá? Então apliquei a máscara ali nesses 2 pontos e fiz 2 ajustes aqui nas sombras, tá? Eu puxei um shadows aqui, ó, pra ele dar essa clareada nas sombras, e também apliquei uma correção de cor, dessa vez só no preto, tá? Também bem sutil, bem pouquinho assim, 2%, ó, mas pra, ó, dar uma lavadinha de leve nesse preto e também trazer uma cor mais amarelinha e avermelhada pra ele. Um quentinho, assim, nesse preto. Tirando, ó, esse azulado que tá meio que aqui, ó. Tá meio que uma sombra mais azulada, principalmente nessa parte aqui. E aí, esse ajuste foi pra dar uma matada nessa parte mais azulada e dar uma lavada também, ó. Aqui embaixo a gente vê bem esse ajuste, ó. Tava bem mais contrastado ali, esse preto, ó, preto puro. Aí dei uma lavadinha ali, ó. Fica mais interessante. Então foi isso. Ajuste de sombra, tá? Feito isso, agora eu fui para os ajustes finos. Então, de novo, selecionei tudo, criei uma pré-comp e fui aqui para ajustes finos. O que que seriam os ajustes finos, né? Tudo que faltou, qualquer detalhezinho extra, assim, coisa bem pontual que faltou, eu faço agora. Então, tipo, vocês podem ver que basicamente é só layer de ajuste, tá? Eu só tô aplicando um passe, que é o passe de glow, o bloom em glare aqui, tá? Eu tô aplicando ele bem fraquinho, 25%. Ó, mais
Vocês conseguem ver ele bem aqui na cama, ó. Ligado e desligado. Ele me dá esse glowzinho em volta de onde tá pegando o sol. Aqui na poltrona também. Ele traz essa informação de quente aqui da luz. Ele me dá um ganho aqui nesse flare também, ó. E aqui no vasinho também. Formação do sol ali brilhando. Então é isso, eu trouxe o glow. E aí eu venho com os denoises, tá? Aí como eu já falei pra vocês, infelizmente o After, ele não me dá uma opção interna decente de denoise. A única opção que ele tem interna é... Cadê? Nem é essas opções, é grão. É esse aqui, Remove Grain, tá? E ela é muito ruim. Ela não serve pra 3D, assim. Todos os testes que eu fiz, eu nunca consegui remover noise decente usando isso aqui internamente do After. Então a gente acaba tendo que partir para plugins terceiros. Então essa é a única parte que realmente vocês vão ter que ir atrás desses plugins, tá? Porque não tem como ter algo satisfatório no After se tu não fizer isso, em termos de redução de noise. Então eu tô aplicando aqui o The Flicker, tá? Que é dessa empresa Revision, tá? Revision Plugins. A gente tem o The Flicker, High Speed, tá? Que é o que eu uso. No modo Clean Noise, olhando 2 frames para frente. Aqui a gente pode dizer para ele quantos frames ele tem que olhar para frente. Por quê? Porque como é que funciona esse plugin? Vou aplicar aqui para vocês verem, tá? Ele vai pegar... Vou carregar aqui. Como funciona esse plugin, tá? Eu vou tirar uma foto aqui para mostrar. Vou desligar ele. Ó, vocês podem ver como ele reduziu bastante o noise, tá? Mas ao mesmo tempo que ele reduz o noise, ó como ele tira muito noise. Ele também, ele borra os meus objetos, tá? Da minha cena. Por quê? Como é que ele funciona? Ó, aqui vocês podem ver que a câmera tá reta. Ele tira, mas não tira tanto quanto nessas laterais. Por quê? Porque esse plugin ele funciona pegando os frames da frente, tá? Ele vai pegar o frame 1 e mesclar com o frame 2. E daí nessa mescla ele consegue borrar essa informação de noise que a gente tem e aí dá essa limpada. Só que ele funciona bem onde a gente tem movimento. Tá? Quanto mais eu tenho esse movimento entre os frames, tipo, se a minha câmera nessas partes laterais aqui, a minha câmera, ela... Eu vou ter que mexer bastante, né? Nessas partes laterais, meus objetos eles mexem bastante, tá? Devido à movimentação da câmera. Aqui também, ó. Eu tenho uma movimentação bem razoável, então como ele pega o frame da frente e mescla com o anterior, eu tenho bastante movimento aqui para ele dar aquela borrada. Só que aqui na parede, eu quase não mexo. Então por isso que aqui na parede, quando eu apliquei o efeito de denoise, ele não tira muito esse noise aqui. Ele tá carregando, tá. Ele não tira muito o noise da parede, ó. Porque essa parede, ela
ela basicamente se mantém a mesma. Eu não tenho objetos, né? Outros objetos aqui para ele mesclar e fazer essa limpeza de noise. Então ele vai funcionar muito mais quando eu tenho uma movimentação de câmera um pouco maior, tá? E aí, por isso que ele funciona bem aqui para as bordas, tá? E aí ele funciona bem para essas bordas, mas para minha parede eu ainda fico com bastante noise. E aí, por causa disso, o que que eu acabei fazendo? Eu acabei aplicando outro efeito de denoise por cima, visando principalmente dar uma limpada melhor na parede aqui, mas também limpar algum restinho de noise que ele ficou nos objetos e tudo mais. Ah, e outra coisa, o deflicker, ele é o efeito que tira esse noise bem pegado que a gente tem na... Vou voltar aqui na build, tá? Esse noise bem sambando assim, com objeto atrás, uma coisa bem forte, o deflicker é o único que consegue tirar, tá? Os outros plugins, eles não conseguem tirar, assim, um denoise tão louco quanto esse. E às vezes quando a cena pisca também, eu tenho alguma textura piscando, alguma coisa assim, o deflicker, ele é o que salva. Então, por isso que ele é muito bom e basicamente fundamental, assim, para usar em pós-produção. Então, eu tenho um deflicker aqui, e aí eu trouxe um outro plugin, que é esse Reduce Noise, tá? Que eu não sei dizer qual é a empresa dele, eu acho que ele não... Aqui, ó, Nit Video é a empresa que faz esse plugin. Reduce Noise porque ele é um plugin muito bom para tirar essas texturas que fica mais parada, assim, que eu não tenho como mesclar com outros frames, né? Então esse Reduce Noise ele vai ele vai ajudar bastante. Como é que ele funciona? Tu vai aplicar ele na cena e aí tu vai dar um prepare, né? No meu caso eu já fiz, então eu vou clicar aqui em ajustar só para vocês verem. Ele é um plugin mais pesado e como eu falei, ele ajuda bastante nessa parte de quando é um noise mais parado. Então como é que a gente faz aqui para usar ele? A gente vai selecionar uma área que a gente quer, normalmente até ele dá um good aqui, um verdinho, e aí com a área selecionada, a gente vai dar um build profile, tá? Como eu já fiz isso, eu não vou fazer de novo. E aí ele aplica, ele vai dizer a qualidade daquela seleção que eu fiz ali, e vai automaticamente gerar um denoise para mim, tá? Que aí ele mostra aqui nessa outra abinha, Adjust and Preview. E é isso. Aí, claro, ele tem algumas configurações manuais e tal que dá para fazer, mas normalmente eu vou no automático mesmo, eu seleciono a área até ele dizer que dá um good ali. E aí, ó, vocês podem ver que ele dá alguns erros também. Ele gosta de pegar áreas bem, ó. Como eu tô pegando aqui um pouquinho dessa luz, ele já diz que não tá uniforme. Então ele gosta de áreas bem que seja a mesma textura, tá? Tudo bem certinho assim. E aí esse denoise, ele deu uma limpada, essa parede que a gente tem aqui, a gente vê que é a textura da parede, tá? Ó, é o bump aqui da parede mesmo. Mas ele dá uma limpadinha a mais aqui. Eu vou dar um print. Ele dá uma borradinha a mais, mas bem suave mesmo aqui na parede. Realmente essa parede é bem ruinzinha. Mas ó, ele dá sim uma borradinha extra. E ele corrige, ó, o resto de noise que eu tenho em outras regiões.
ele também dá uma suavizada, tá? Então, ele é o ó, ele tira o restinho de noise que eu fiquei na cena, que o The Flicker não conseguiu tirar, tá? Ó, ele dá uma borradinha legal, assim, ó, nos pontinhos de noise da nossa cena, ó. Então, um bom combo para se utilizar é sempre o The Flicker e depois o Denoise, o Reduce Noise. Só que, claro, como vocês já viram ali, todo denoiser, todo efeito de denoise, ele vai borrar a cena. Então, o que que eu vou ter que fazer, né? Eu vou ter que trazer um pouco de informação de Sharp dessa cena de novo, né? Dar um tchanzinho, assim, trazer umas informações dessas bordinhas que ele tá borrando tudo. Então, normalmente eu aplico um Sharpen em cima, né? Um Unsharp Mask por cima. Ele vai me trazer um pouquinho de volta essa nitidez ali que eu perdi, tá? Ó, ele traz um pouquinho de volta essa nitidez. Não precisa muito também, tá? Porque vídeo muito nítido, assim, muito sharpen, é meio estranho, ele tira um pouco essa carinha de filme, assim, né, que a gente tem. Por exemplo, o cinema, se tu pegar um print de qualquer filme aí, de qualquer é, blockbuster que tenha muito efeito especial, se vocês tirarem um print do filme e analisarem, ele é todo borrado. Porque os efeitos, eles se escondem muito mais facilmente, eles se mesclam muito mais facilmente quando a gente tem defeito na cena. Não quando a gente tem, tipo, 100% de nitidez, assim, tudo perfeito, sabe? Então, a magia do cinema, digamos assim, ela nos engana porque eles aplicam vários defeitos de lentes de câmera para as coisas se mesclarem e parecer que é tudo vida real, mas na verdade tu olha é tudo borrado, assim, não tem nada muito nítido, assim. E é por isso que engana tão bem a gente. Então eu trouxe esse Sharpen aqui bem de leve, né? E aí aqui eu trouxe um outro efeito que eu não mostrei para vocês nas aulas também, que é um dos efeitos mais, digamos, mais fortes do Premiere, tá? Que é uma resposta do Premiere à correção de cor do DaVinci, digamos assim, que é esse Lumetri. E a gente também tem aqui no After, tá? Esse Lumetri é como se fosse tudo em um. Então ele é um efeito que eu posso fazer todas as correções de tudo só nele. Eu não preciso de mais nada. Então, por exemplo aqui, ó, no Basic Correction, eu tenho tudo aqui, ó, para ajustar de cor e luz. Eu tenho como colocar LUT aqui, né? Ó, uns looks aqui e tal, que ele já vem. Aplicar algumas coisas, ó. Sharpen, Fade aqui pra ele dar essa matada nas sombras, que fica com a carinha de filmezinho, sabe? Então ele já tem várias coisas dentro dele. Eu tô usando ele aqui pra fazer duas coisas pontuais, assim. Ó, eu tirei um pouco da saturação, tá? Que tá em 95. Eu tirei um pouco da saturação, vocês podem ver que, ó, tá menos amarelo. Apliquei um contraste aqui
de leve também, 10 de contraste. E usei a vinheta dele. Ele tem aqui um efeito interno pronto para mim aplicar vinheta na cena, que pode ser desde a vinheta escura, como pode ser a clara também, eu posso clarear, né, a cena. Nesse caso aqui eu fiz uma vinheta escura, tá, para trazer esse fechamento aqui, tá, na minha cena. E eu usei esse efeito exatamente porque eu queria fazer, né, um ajustezinho, geral, em uma coisa só, não queria ficar aplicando vários efeitos. Hã, então, por isso que eu usei o Lumetri aqui, pra em um efeito só eu conseguir já dar uma mexida em tudo e ver o que que eu queria, o que que eu não queria. Então aqui eu já cheguei no resultado satisfatório que eu estava buscando, que, né, foi tirar um pouquinho a saturação e dar um pouquinho aqui de contraste. E aplicar a vinheta, tá, tudo em um. Então é aí que tá o Lumetri. E aí, no Spot, aqui eu tenho um outro efeito que não é padrão do After, tá, que é o Optical Flares. Eu tenho um efeito de flare no After, eu vou desligar esse, vou ligar aqui a layer. Ó, eu tenho esse Generate Lens Flare, tá, no After Effects. Mas ele é muito limitado. Eu preciso da minha cena. Ele é muito limitado, ó, porque eu só tenho 3 opções aqui de flare. E ajustar o brilho dele, né. Mas é isso. Ele é super limitado, não tem como eu fazer nenhum ajuste mais artístico aqui nele. Então eu nunca uso, basicamente. E aí a gente tem esse outro efeito, que é o Optical Flares, que é da Video Copilot. Video Copilot são os caras, meio precursores, assim, desse rolê de ensinar VFX no After Effects, tá, na internet. Então os caras estão fazendo tutorial de After desde a primeira versão da Adobe, se eu não me engano. Ou desde antes de ser da Adobe. Os caras estão há muito tempo já fazendo tutorial em After. Então esse Optical Flares aqui, vou ligar pra vocês verem. Ó, eu basicamente copiei o estilinho desse flare aqui, ó, mas tô dando um ganho nele. Vou abrir ele aqui pra vocês verem em Options. Ó, ele não tá sendo afetado pela minha escala aqui no Windows, tá? Então ele tá menorzinho aqui na tela. Mas eu tô usando aqui como referência, provavelmente. Deixa eu ver aqui os presets. Ó, provavelmente eu tô usando esse Evening Sun aqui como preset, tá? E aí eu fiz alguns ajustes no preset, tipo, eu escondi as layers de coisas que eu não queria, tá? Porque eu posso montar um flare aqui. Então tu vem aqui ó, em Objects, tu começa a montar o flare do jeito que tu quer. E aí ele vai adicionando aqui e tu vai, em cada coisa, tu vai mexendo nas opções. Então, por exemplo, ó, no meu glow lá da cena, eu tenho todas essas opções para ir mexendo nele. Então, ó, o brilho, a escala, ó, a rotação, a cor aqui do flare, ó, posso mexer.
enfim, e aí eu posso mexer no formato dele, tudo. Tudo tu pode fazer aqui direto no nesse Flare. Então aqui, ó, no Glow eu tenho essas opções, no Streak, que é os as pontinhas, ó, também, ó. Tudo aqui é manipulável, tá. Ó, Streaks Controls, a largura. E aí, eu usei como referência aquele Evening Sun aqui, apaguei o que eu queria, reduzi o tamanho aqui dele provavelmente, e não sei se eu mexi na cor, acho que não, e foi isso, tá. E aí com isso feito, eu só posicionei ele aqui em cima, ó, com o alvinho aqui, ó, positions XY, eu posicionei ele em cima do meu spot, no primeiro frame, né, cliquei ali para animar, no último frame também, fui lá, cliquei em cima do spot e tal. Então eu fiquei com a animação simples aqui de frame inicial, frame final, e agora eu fiquei com o spotzinho com flare, né, bem certinho aqui em cima do meu spot, tá. Ó, e é isso. Então é um efeito bem legal, assim, para dar um gás, assim, na cena, né, trazer alguma informação extra. Eu poderia ter aplicado alguma coisa aqui também nessa luminária, algum flarezinho aqui, alguma coisa, mas eu acabei não aplicando, deixei mais natural, tá. Eu tô deixando desligado porque tá bem lento aqui, tá. Depois eu ligo antes de ir para o final ali. E aí, feito isso, feito esses ajustes, denoise, sharpen e tudo mais, o último ajuste que eu fiz aqui foi dar uma melhoradinha nesse BG, né, porque tá muito simples, né, muito simplório, só um degradê ali no fundo, tá muito sem graça, né. E aí eu fui e dei um glowzinho ali no BG. Basicamente eu trouxe o meu BG igualzinho eu tenho lá na layer inicial, tá. Eu trouxe ele aqui, fiz uma máscara aqui, tá, e usei a build como alpha. Só que o que que eu fiz nessa build, tá. Ó, por que que ele tá dando esse glowzinho aqui? Porque eu peguei a minha build e cresci, vou apagar o resto, ó. Eu usei aqui o efeito, ó, de Simple Choker, que é uma variação daquele Mate Choker que eu mostrei pra vocês, mas esse Simple Choker eu consigo expandir bem, ó, o recorte, ó. Eu consigo avacalhar bastante, assim. Então, eu expandi bastante ali o alpha com Simple Choker e dei um blur, tá? Ó. Aí como eu tô usando isso como base, como o meu recorte aqui do gradiente, ó, ele fica um gradiente daí com esse blurzinho em volta, tá? Só que quando eu aplico isso por cima da minha cena, ele dá esse efeito de glow. E aí é um glow que ele invade, né? Ele invade aqui um pouco a minha cena, né? Ele não fica certinho só ali na vegetação e tal. Então eu trouxe esse glowzinho aqui para dar um gás final nesse meu BG, que tava sem graça.
ligar e desligar ele, ó. Ele dá um gás ali no meu BG, que fica bem mais legal do que estava antes. E aí, beleza. Fiz todos esses ajustes, aí dá pra pensar, tá, acabou, né? Tá feita a pós e tal, finalizou. Ainda não. Aí eu criei mais uma pré-comp, né? Selecionei tudo, criei mais uma pré-comp. E aí aqui nessa última composição, eu fiz os ajustes finais mesmo, assim. Que foi trazer aquelas coisas bem, aqueles toquezinho que eu falei pra vocês de que o cinema faz, que dá um molhinho ali, uma coisinha extra na cena que a gente não percebe, mas é aquilo que às vezes deixa mais bonito, mais interessante. Então, uma das coisas que eu fiz foi aplicar uma aberração cromática, tá? Aberração cromática é um efeito nas lentes, que a luz causa nas lentes, tá? Que é isso aqui, ó. Que ele dá essas bordinhas aqui, essa distorção nas coisas. E isso é algo que acontece em toda câmera, tá? Em toda lente real, a gente tem aberração cromática. Qualquer foto do celular de vocês podem perceber que tem aberração cromática. Só que é algo que acontece mais nos cantos, tá? Nas bordas, assim, das coisas que estão mais distantes do centro. Então, eu trouxe aqui uma aberração cromática que vocês podem fazer direto no After, sem plugin terceiro, tá? Ela utiliza esses dois efeitos aqui. O primeiro efeito é esse Optics Compensation aqui. Esse Optics Compensation, o que ele faz, tá? Eu vou desabilitar aqui minhas meus outros ajustes só para ficar bem rápido, tá? Eu vou deixar só as builds. Esse Optics Compensation aqui, ó, ele distorce a cena, tá? Ó, deixa 100%. Ele distorce a minha cena. E aí eu coloquei como reverso aqui, ó, porque senão ele vai criando aquele olho de peixe. Então eu coloquei reverso para ele esticar minhas bordas, tá? E aí em cima disso eu apliquei esse efeito de 3D Glasses, que é um efeito para fazer esquema de lente 3D, assim, de óculos 3D no After, para te colocar a cena da esquerda, a cena da direita, etc. Mas se tu colocar só um lado, por exemplo, aqui eu botei só o lado esquerdo, e aplicar, automaticamente vocês podem ver, ó, que ele criou uma aberração cromática aqui nas minhas partes que estão distorcidas, tá? Ó, vocês podem ver aqui na cortina, aqui embaixo. Ó, o que é central, vocês podem ver que não muda nada. Mas o que é mais lateralizado aqui a gente vê muito mais, porque eu tenho mais informação. Ele cria essa bordinha aqui, ó, de aberração cromática, tá? Ó, ele traz essa informação de aberração cromática. Então, com esses dois efeitos aqui, ó, mostrar para vocês. Tudo que eu estico ali, ó, no Optics Compensation, ele aumenta ou diminui a aberração cromática, tá? Então, eu consigo ter esse efeitinho aqui de lente com esses dois efeitos internos do After, tá? Sem precisar de nada terceiro. Mas, digamos que eu quisesse usar um plugin terceiro, tá? Eu vou mostrar para vocês de toda forma.
eu tenho esse Magic Bullet Lux, tá? Que é um efeito bem antigo de After, assim. Todo mundo que trabalha com pós conhece. E ele também é um negócio meio que tudo em um, assim. Que nem eu mostrei que o Lumetri é o tudo em um do Premiere e também tem no After aqui. Esse Lux era o antigo tudo em um e ainda é, só que um plugin externo, né? De outra empresa. Então, dentro do Lux, a gente tem essa parte aqui de Tools aqui embaixo, tá? Se eu venho com o mouse aqui em cima, ela abre. E eu já tenho aqui uma aberração cromática já, interna dele. Se eu dar um clique aqui, ele aplicou já uma aberração cromática. Então eu vou dar um zoom aqui, ó, para mostrar para vocês. E tudo que eu mexer aqui, ó, ele cria para mim já uma aberração cromática. Tá? Daí a gente pode mexer em várias cores, tá? Não só no verde, vermelho e tal. Aí normalmente, quando eu uso o Lux, eu trabalho bem sutil. Normalmente eu coloco aqui ponto 1, ó, ligar e desligar aqui para vocês verem, ó, aqui embaixo. Ponto 1 e menos ponto 1 aqui no blue e no yellow. Ó, então se eu ligar e desligar aqui, ó, vocês vê que eu tô aplicando ali aquela aberração cromática e eu não fico com uma cor azul e vermelha muito forte, tá? Ele fica com a cor um pouco mais natural da cena. O azul até destaca mais, mas eu fico, ó, vocês podem ver que aqui, ó, tá o amarelinho aqui, não tá o vermelho, tá? Ó, então fica um pouco mais natural. Então eu gosto de usar o Lux porque é mais prático e eu tenho mais controle, claro. Só que como eu falei pra vocês, é um plugin externo e a gente não vai ser hipócrita aqui, né? Quem é que tem dinheiro pra pagar esses plugins externos, né? Ninguém tem. Então, vocês já sabem como se consegue, né? Só que nesse caso aqui, eu mostrei pra vocês uma forma de usar esse tipo de efeito usando aqui algo já interno do After Effects. Então é isso, eu apliquei a aberração cromática. E o último efeito de detalhe que eu trouxe foi o efeito de desfoque, tá? Então eu puxei aqui o meu passe de ZDF, que vocês podem ver que não foi um passe assim tão bom. Ele tá com um degradê não muito bom. Não muito bom, não tá bom. Aqui fora tá bom, mas dentro tá bem ruim. Só que daí eu tô usando esse ZDF como base para esse outro efeito aqui, que também não é interno do After. Então já é o quarto efeito não interno do After que eu tô usando aqui. Ou o terceiro, não lembro. E que é esse Depth of Field, que o nome dele é esse nome muito lindo aqui, tá? Frisch Luft. Frisch Luft, tá? Nem sei como é que se fala. Mas tem esse efeito deles de Depth of Field. O After também tem um, que é bom, que é o Camera Blur, Camera Lens Blur, tá? É um interno do After, que é um efeito bom, só que eu gosto dele para usar diretamente, tá? Quando eu tenho que borrar coisas na cena, sem usar o passe tipo ZDF ali, eu acho que ele é muito bom, tá? Ele, ó, ele cria, assim, os buquês e tal, bem bom, assim. Só que ele não trabalha muito bem com layers.
ou pelo menos eu não consigo o mesmo resultado com layers do que eu consigo com esse outro efeito, tá? Com esse efeito pago aqui. Então eu acabo usando mais o plugin do que usando esse interno do After. Eu não acho que ele fica muito bom quando eu tô com um ZDF que não é tão bem feitinho assim. Então, deletar ele aqui. E aí eu tô aplicando esse efeito, tá? Eu tô puxando aqui, ó, a minha layer ZDF, que eu botei aqui embaixo, desligada, ela não precisa estar ligada. E eu tô aplicando um blur de 2, eu vou aumentar aqui só para vocês verem, tá? Ó. Eu tô aplicando um blur de 2. E qual é o lado bom desse plugin? Como ele usa esse ZDF como base, eu dou um pique exatamente onde eu quero que seja o foco da minha cena, né? Então eu selecionei aqui, ó, a minha cama como foco. Então ele vai desfocar daqui para longe, né? E ele usa como base a informação de preto e branca da minha máscara aqui. Então, como esse fundo aqui tá bem preto, ele desfoca muito. E aí ele vai desfocando menos no cinza, menos no branco e aqui zero. Então, eu dei um pique ali de foco na minha cama. E aí lá no preto fica bem desfocado. Só que, ó, eu aplicando 2 aqui de desfoque, fica um desfoque bem suave e bem natural, assim, naquele fundo, tá? Ó, é só um detalhezinho mesmo que ele faz lá no fundo. E é isso. Aí nesse caso, deixa eu ver se eu ajustei aqui. Ó, uma coisa legal desse efeito é que eu posso manipular a minha íris, tá? Como que eu quero que seja o desfoque. Obviamente que esse bokeh aqui, ele só mostraria se eu tivesse um desfoque muito forte. Sei lá, tipo 30. Ó, no 30 aqui ele já começa a mostrar o formatinho, ó. E esse formatinho é baseado no que eu fiz aqui, nessa íris aqui que eu ajustei na mão. Ó, eu posso arredondar, deixar mais simples e tal. E é isso. Fiz um desfoque bem sutil lá de 2. E agora eu vou ligar todas as layers de volta, né? E aqui a gente tem a nossa pós final. Ó, vou trazer a build aqui para vocês verem a diferença, tá? Aqui tá com pós, aqui tá sem pós. Parece uma coisa sutil, assim, nem é grandes coisas, tá? Mas, por exemplo, eu vou trazer uma máscara aqui. Diferença. Diferença ali no painel, na esquerda, ó. Bem gritante. Mas, enfim, é isso, galera. Basicamente, essa pós que eu fiz aqui, super detalhadinha e tudo mais, dificilmente eu aplico num projeto valendo de cliente, tá? Porque a gente tem normalmente um prazo muito curto para fazer as pós e fazer esse tipo de pós que eu fiz aqui, bem detalhado, tentativa e erro, de ver o que fica melhor, o que fica pior, etc. Normalmente eu não tenho esse tempo, tá? Então eu acabo pegando a minha
a minha estilo aqui, ó, que nem eu tive de referência, né? Eu acabo pegando a minha estilo e vendo assim o geral, sabe? Tipo, esse teto tem que ficar mais claro, essa parede mudar a cor, isso aqui mudar a cor e deu, sabe? Tipo, tu seleciona os pontos principais que tem que mudar e o resto é tudo mais ajustes gerais, assim. Hã, coisas pontuais é só quando é muito gritante a diferença para estilo, tá? Senão eu acabo nem mexendo. Então esse tipo de pós aqui realmente é uma pós com mais tempo, com mais calma, assim, que tu vai analisando ponto a ponto. E claro, tem gente que trabalha muito mais rápido que outros, né? Então, no meu caso, eu não trabalho tão rápido. Então eu acabo evitando ficar detalhando tanto após assim, como eu fiz agora para vocês no curso. Mas é isso. O intuito foi mostrar como aplicar tudo que eu ensinei para vocês nesse curso básico aqui nessa pós. E com certeza vocês já saem desse básico conseguindo fazer pós de bastante qualidade aí para o mercado, tá? Obviamente existem muito mais coisas que dá para fazer no After, muito mais coisas que dá para aplicar nas pós, mas isso aí fica para um próximo vídeo, para um próximo módulo que eu vou fazer, que seriam os ajustes mais avançados, assim, do After Effects. Então, é isso, assim. Nesse outro módulo, eu vou mostrar para vocês outras coisas bem mais complexas, mas esse básico, sinceramente, já é o suficiente. Já dá para trabalhar tranquilamente com pós-produção de vídeo ou dar um gás bem grande em pós-produção de vídeo, tá? Só aplicando esse básico que eu ensinei para vocês nesses últimos vídeos aí. E é isso, galera. Hã, qualquer coisa eu tô à disposição e a gente vai trocando ideia, porque o objetivo desse módulo aqui no YouTube é que vocês consigam, entender pelo menos o básico de After e não fiquem presos numa cabeça que, eu não After é um bicho de 7 cabeças, eu não consigo fazer pós de vídeo decente e, enfim, e não consegue dar um gás no trabalho, que não é tão difícil assim de dar aquele gás no trabalho, né, porque vocês já trabalham com Photoshop, a maioria, né, que deve estar vendo esses vídeos. E o After é bem similar, mesma estrutura de layers, mesma ideia de máscara e mesmo estilos de efeitos, então é isso. A ideia desse básico é que vocês consigam sair daqui e aplicar nos projetos pessoais e profissionais de vocês já uma pós interessante. Beleza? Então é isso. Qualquer dúvida, a gente vai trocando ideia nos comentários e vou avisando vocês dos próximos passos aí. Então tá, valeu, grande abraço aí pra todo mundo.